Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar como se tornar um consultor imobiliário e como qualquer uma outra profissão, tem toda a complexidade, todas as ramificações que nós precisamos compreender. É fato que se tornar hoje um consultor imobiliário é um grande desafio mesmo. Entretanto, nós temos também o lado positivo, que são os resultados que essa profissão pode nos trazer, tá bem? E cada vez mais com essa transformação digital, naturalmente, existem outras áreas e outras complexidades que nós precisamos perceber para que efetivamente a gente consiga se manter no mercado. Então eu vou trazer de uma forma muito breve, muito bem resumida, depois eu vou tentar, de certa forma, destrinchar essa situação aqui no sentido de trazer mais detalhes sobre cada segmento aqui que nós estamos falando, e é natural que você vai ter algumas dúvidas, mas eu quero te trazer um pouco mais de clareza. Criando esse mapa mental, isso vai facilitar muito aí o teu entendimento para que de fato você possa se inserir nesse mercado aí fabuloso de ser um consultor imobiliário aqui nessa zona, aqui nessa região onde nós estamos falando, especificamente em Portugal, tá bem? Então, é claro que isso se aplica para qualquer outra região, qualquer outro lugar, qualquer outro país, cada um tem as suas regras e tudo mais, mas você vai perceber que esses fundamentos aqui ele vai facilitar aí para que você efetivamente se torne um bom consultor. Então, vamos lá. Eu vou falar aqui basicamente sobre a questão do mercado, que é extremamente importante. Então, assim, para todos os mercados, nós temos que sempre olhar aí para o panorama do mercado. Aqui nós estamos falando especificamente sobre Portugal, mas o que é importante? Você olhar para o mercado que você está atuando, que no caso seria o imobiliário, e a zona onde você está. No caso aqui nós estamos em Portugal. Então, assim, alguns fatores que são importantes você observar. Se nós temos demandas para aquele mercado em si. É claro que todas as regiões têm, mas depende muito da situação e do ciclo ali, né, de certa forma, para você iniciar aí um trabalho no mercado imobiliário. Então, olhar, por exemplo, se tem demandas por residências turísticas, investimentos estrangeiros e até mesmo se existe, por exemplo, uma economia em recuperação, que no caso de Portugal é bem interessante que nós temos todos esses pré-requisitos básicos aí. E você compreender um pouco mais sobre o mercado daquela região que você vai trabalhar. Então, além do conhecimento, né, técnico ali do mercado imobiliário, é importante você conhecer um pouco mais sobre a economia de forma bem resumida, né, para você ter uma visão um pouco mais geral, uma visão panorama, ok? Tipos de imóveis que você pode trabalhar. No caso do mercado português, ele abrange uma variedade de tipos de imóveis, como residenciais, comerciais, industriais e terrenos, tá bem? Cada um tem suas características e cada vez mais os consultores imobiliários estão se especializando. Então, de repente, você já tem um conhecimento em alguma área específica aí do mercado imobiliário, e isso facilita muito. Quanto mais você subnichar aí a tua atuação, é natural que você vai ter resultados mais expressivos, tá bem? Outro ponto não menos importante aqui é a legislação e os regulamentos. Perceba que, principalmente aqui no mercado de Portugal, realmente é muito complexa mesmo a questão da legislação e os regulamentos, tanto sobre a questão de arrendamentos para compradores, para vendedores e sobre em si a própria propriedade, tá bem? Isso é importante você estudar, entender um pouco mais. Compreenda, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, que assim, você precisa saber, é claro que você precisa conhecer as documentações, como uma caderneta predial, como um certificado energético, entre outras milhares de documentações. Mas o mais importante que você tem que compreender é que existem os parceiros. Existem as pessoas que são especialistas, que você, de certa forma, trabalha com parceria. E isso, naturalmente, com o tempo, eles vão fazer esse trabalho mais minucioso, mais cirúrgico, e são profissionais assim que vão te ajudar a efetivamente concluir uma transação, tá bem? Nos outros vídeos eu vou apresentar um pouquinho algumas opções que a gente pode falar sobre esse tema aí, sobre a questão da parceria, tá bem? Então, a questão de legislação e regulamentos são muitos, e isso com o tempo a gente vai absorvendo essas informações, tá bem? É normal você passar por toda essa transição, tá bem? Então, basicamente, essa é uma introdução rápida aqui sobre o mercado imobiliário. Agora, outro ponto não menos importante é ter habilidades em vendas, tá bem? Então, assim, técnicas de prospecção. O que seria basicamente prospecção? De forma bem resumida, tá? É você angariar, né, um imóvel, é você buscar um imóvel que está no mercado disponível para venda ou arrendamento, percebe? E você colocar esse produto no mercado para vender ou para arrendar. Basicamente seria isso. Então é importante você ter essas técnicas, e isso só com o tempo, tá bem? É claro que assim,
essas formações que você vai participar, decidindo estar no mercado imobiliário, naturalmente você vai absorver essas habilidades, tá bem? Como praxeologia, sobre como tratar o cliente, enfim, tem N fatores aí que você precisa de fato aprender, e isso vai ser só com o tempo, tá bem? Negociação eficaz, isso é importantíssimo também, tá bem? Porque assim, além de você fazer uma angariação e depois efetivamente iniciar uma venda, existe um processo, né, que você precisa, de certa forma, ter habilidade para negociar. Isso só com o tempo, só com a formação, vai te trazer aí eficiência nos seus resultados, tá bem? Fechamento de vendas. Fechamento é uma etapa final do processo de vendas, onde o consultor deve garantir que todas as partes concordem com os termos e que o cliente se sinta confortável em avançar com a compra. Isso é extremamente importante, por quê? Porque essa conexão, essa gestão, de certa forma, para que efetivamente aconteça um fechamento de uma venda, depende diretamente do intermediador, do mediador ali, que é o consultor imobiliário. Então ele conecta todas as partes, tá bem? O cliente comprador, o cliente vendedor, as outras frentes que são os parceiros e a necessidade enfim, de conservatória, enfim, de fornecedores de documentações, entre outras partes, precisam estar envolvidos ali, e o mediador ele faz esse trabalho fazendo com muita eficiência, natural que aconteça esse fechamento, tá bem? Então assim, habilidades em vendas é um fator extremamente importante. Agora, marketing imobiliário. Cada vez mais sabemos aí que nós estamos aí nessa transformação digital. Então o marketing imobiliário tem um peso muito grande, como em qualquer outras áreas, né? Então assim, ter uma boa estratégia de marketing digital, e depois eu vou te dar um exemplo muito prático de como juntar tudo isso aqui e colocar num lugar só e fazer que aquilo aconteça para você. Então, por exemplo, estratégia de marketing digital, por exemplo, utilização de estratégia de marketing como SEO, anúncios online, e-mail marketing é crucial para aumentar a visibilidade dos imóveis e captar leads qualificados. Gestão de redes sociais, a presença ativa. Quando a gente fala de redes sociais, certamente você tem essa visibilidade e pronto. E é natural que você tenha essa gestão de todas as redes sociais, né, que você entende que faça sentido para o teu mercado. Isso depende muito da área, tá? Imagine, você esteja em Portugal e você vai fazer um estudo de quais são as redes que as pessoas mais acessam para esse tipo de business. Sei lá, o Facebook, o Instagram, o TikTok provavelmente não, mas você precisa identificar uma dessas redes sociais que fazem sentido, tá bem? Criação de anúncios eficazes. Anúncios bem elaborados são vitais para despertar o interesse dos compradores. Eu vou trazer isso aqui, um conceito bem... Porque aí você vai olhar para isso e falar, Rodrigo, é muita coisa. De fato é. Entretanto, pense o seguinte. Nós temos as plataformas hoje que fazem muito bem a divulgação dos imóveis. Então nós temos, por exemplo, o Idealista, nós temos o Immo Virtual e tem mais não sei quantos milhões de imobiliárias aí digitais. Normalmente você tem um centralizador que você cadastra os seus imóveis, esses imóveis eles são exportados para essas imobiliárias e essas imobiliárias fazem, sei lá, 80%, 90% dessa parte de marketing imobiliário. É claro que você tem que cuidar das suas redes sociais, você pode criar uma estratégia de marketing digital eficiente sozinho com a tua equipa, você pode criar anúncios, pode fazer tudo isso, mas é notável que assim, se você tiver o teu anúncio no Idealista, provavelmente toda essa estrutura do marketing imobiliário ele vai estar muito bem construído lá. Entretanto, não menos importante é a gente olhar para as ferramentas, por exemplo, de inteligência artificial, que nos apoiam muito bem no mercado digital, vamos dizer assim. Nós temos as ferramentas tradicionais aí e nós temos as ferramentas específicas voltadas aí para o mercado, né, imobiliário. Um exemplo, se você pegar uma ferramenta bem interessante que muitas pessoas utilizam, o Alfredo, nós temos aí o Fizbot, Casafari, tem outras milhares de ferramentas que você pode utilizar, escolha uma que você se identifica bem. E para que servem essas ferramentas? Para você construir, por exemplo, um anúncio, para você verificar as pessoas que estão colocando o imóvel para vender naquele momento. Então essa plataforma ela vai te trazer um proprietário acabou de postar na zona ali de Lisboa um apartamento T2 nesse exato momento. Essa plataforma ela vai te trazer essa informação, você vai poder entrar em contato com o proprietário e é normal que você consiga, de certa forma, ter o primeiro contato ali para tentar fazer uma angariação. Então todas essas ferramentas vão te ajudar a fazer esse trabalho, tá bem?
Então, o marketing imobiliário ele vai muito além dos teus conhecimentos técnicos. Nós temos ferramentas que já fazem muito bem esse trabalho. E aí você vai perceber que com o tempo, percebe? Essas ferramentas elas vão fazer boa parte da tua atividade. Você vai ter que organizar uma coisa ou outra ali, mas na prática elas já te ajudam, tá bem? Eu vou fazer um vídeo específico falando sobre marketing imobiliário e você vai perceber que não é tão complexo quanto parece, tá bem? As ferramentas hoje nos ajudam muito, mas muito mesmo a ter o resultado que nós precisamos. Depois, nós temos a questão do conhecimento jurídico. Rodrigo, eu vou ter que estudar agora a parte jurídica? Vai. Pelo menos você precisa ter noção, né, das documentações, quando você for tratar com o cliente, você dar ali inicialmente não é uma assessoria, não é uma consultoria, tá? Mas pelo menos direcionar e depois apontar para um solicitador ou um advogado que consiga, né, trazer as informações claras aí dessa parte jurídica. Lembrando, tá, que assim, essa parte jurídica é um profissional, né, um advogado que tem que tratar esse tema. Você é um consultor imobiliário que é natural que você vai fazer só essa parte de mediação. Então, exemplo, contratos de compra e venda. Normalmente, o consultor deve entender a estrutura e os termos de contratos de compra e venda, incluindo cláusulas importantes e direito das partes envolvidas. Isso é fundamental para proteger os interesses dos clientes e garantir as transações seguras. É importante você conhecer as cláusulas, você compreender o que é um CPCV. Você precisa entender tudo isso. Entretanto, quem faz isso é um profissional da área jurídica, é um advogado, é um solicitador que vai fazer esse trabalho. E você é proibido de fazer esse tipo de trabalho, percebe? Você não pode fazer. Isso garante segurança para você, para o comprador, para o vendedor, para todas as partes, percebe? Arrendamento e locação. Conhecimento sobre as leis de arrendamento e locação são essenciais. É que assim, são muitas áreas, são muitas frentes, e no momento que você estiver ali com o comprador e o vendedor, é natural que você faça aquela busca. Hoje nós temos muita informação na internet que nos ajuda a fazer essa pesquisa, percebe? Então, assim, isso não pode te intimidar para você não entrar na área. Você vai ter que conhecer esse mercado de alguma forma, entretanto, de uma forma muito mais natural, tá bem? Outro ponto não menos importante são os direitos e obrigações do consultor. Os consultores imobiliários também possuem direitos e deveres perante aos seus clientes. É importante que eles conheçam as suas responsabilidades éticas e legais para assegurar a confiança dos clientes e o cumprimento das regulamentações, ok? Então, assim, essa parte jurídica, de forma bem resumida, você precisa entender, precisa conhecer, precisa estar a par e atualizado sobre tudo isso. Entretanto, todo o processo burocrático durante esse período, você vai precisar de um solicitador ou um advogado para fazer essa atividade, tá bem? Só para trazer aí um pouco mais de conforto, porque esse trabalho não é teu. Normalmente você se contrata um profissional desse para, né, redigir o contrato de certa forma, ok? Então tá bem, vamos aqui para o outro lado, falar um pouquinho sobre financiamento imobiliário, que é uma outra área extremamente gigantesca, ok? Que nós precisamos também compreender. Então, hipotecas, empréstimos, avaliação de crédito e relação com as instituições financeiras, tá bem? Então, hipotecas e empréstimos, compreender os diferentes tipos de hipotecas e opções de empréstimos disponíveis é fundamental para ajudar os clientes a financiar as suas aquisições imobiliárias. Então, nesse ponto, o que você precisa entender? Saber o que o mercado oferece para você, né, de certa forma, trazer ali um alívio inicial para o teu cliente. Depois tem os detalhes, né, que são muito específicos, às vezes de cada banco tem um tipo de serviço. E o teu cliente, naturalmente, vai tratar com esses bancos, percebe? Você precisa só ter um conhecimento ali, né, inicial, e transmitir da melhor forma possível um parceiro, de certa forma, para ajudar a iniciar esse processo aí de financiamento imobiliário. Avaliação de crédito. A avaliação de crédito é uma parte crucial do processo de financiamento. Um consultor deve estar apto a orientar os clientes sobre como melhorar o seu crédito e o que esperar durante o processo de aprovação de um empréstimo. Isso também às vezes parece que é um pouco complexo, mas normalmente quando você encontra um mediador ali que ajuda, né, a executar um processo de financiamento imobiliário, um bate-papo ali você consegue agregar muita informação mesmo. Nos próprios bancos nós temos muitas informações, né, públicas para facilitar aí o nosso entendimento, para ajudar o cliente a fazer uma avaliação de crédito. Lembrando que essa é uma função também de um profissional do mercado financeiro, né, principalmente aí do financiamento de imobiliário, que faz todo esse trabalho. Tá bem? Você só precisa ter esse conhecimento para facilitar aí o contato com o teu cliente.
Relação com instituições financeiras. Construir uma boa relação com bancos e instituições financeiras podem facilitar o processo de financiamento para clientes. Isso envolve comunicação eficaz e compreensão das ofertas disponíveis e exigências de cada instituição. Se você tiver contato com um determinado banco, um determinado assessor, um determinado mediador ali que de certa forma tem um contato com o banco, ele consegue te trazer informações atualizadas. Isso é importantíssimo, tá? Porque às vezes você tem a informação ontem, hoje já mudou o formato, ajustou alguma regra, ajustou algum tipo de taxa. Isso vai ter um peso se você não estiver bem informado. Então, essa relação com as instituições financeiras, quando eu falo de instituições financeiras, são as pessoas que representam esses bancos. Eles te ajudam muito aí nessa questão dessas informações. Isso vai facilitar a comunicação com o teu cliente, ok? Atendimento ao cliente. Isso aqui não menos importante, dependendo da área que você já provavelmente você já tiver uma formação, você já passou por isso, que é basicamente o atendimento ao cliente como qualquer outra área, ok? Então, gestão de relacionamento, gerenciamento eficaz do relacionamento com o cliente, resolução de conflitos, isso aqui é extremamente importante, isso você só vai conseguir absorver com o tempo, tá bem? Quando realmente acontecer na prática ali a tratativa de conflitos, você entender as duas partes, o cliente comprador, o cliente vendedor, a mediação ali do financiamento imobiliário, enfim, as documentações, tudo isso você precisa, de certa forma, tratar. E pronto, essa é uma função do atendimento do cliente extremamente importante para que realmente aconteça essa transação. E depois a personalização do atendimento. Oferecer um atendimento personalizado que atenda às necessidades e preferências individuais dos clientes pode diferenciar um consultor no mercado. Isso inclui atender às expectativas do cliente e adaptar as abordagens de vendas e serviços. Esse atendimento ao cliente, provavelmente você já deve ter conhecimento nessa área. E é natural que, se você fizer, né, um bom atendimento, né, isso é óbvio, é natural que esse cliente vai depois direcionar você para outras pessoas, tá bem? Então, ponto muito, muito importante. Questão do desenvolvimento profissional. Vamos lá. Então, nós temos aqui, no mercado imobiliário, nós temos certificações e formações contínuas, tá? Então, nós temos que investir em certificações e educação contínua, que é importante para o crescimento profissional e para manter atualizado sobre a tendência do mercado imobiliário e melhores práticas de vendas. Ética profissional. Ponto extremamente importante também. A ética é fundamental na prática imobiliária. Consultores devem agir com integridade e transparência, mantendo os altos padrões profissionais e respeitando a confidencialidade dos clientes. Isso é importante por quê? Porque isso impacta também os seus colegas, as pessoas que trabalham nesse mercado. Se um cliente tem uma má experiência com um consultor imobiliário, é natural que eles começam a apontar que esses profissionais às vezes não são coerentes, não são éticos. Isso tem um peso muito grande. E para ti no mercado, principalmente com as redes sociais, tem um peso muito grande. Então, questão de ética é importantíssimo você também levar muito a sério. Agora, network e parcerias, você deve conhecer isso muito bem também. O desenvolvimento de uma rede de contatos e parcerias é essencial para o sucesso a longo prazo na carreira imobiliária. Participar de eventos do setor e colaborar com outros profissionais que podem abrir portas para novas oportunidades e referências. Quando nós falamos de network e parcerias, olha que interessante. Às vezes você vai encontrar um consultor imobiliário que tem um imóvel que você vai fazer uma venda ali, sabe? Como um 50, basicamente, né? Seria uma partilha de um negócio. E você conversa com esse consultor tem outras ideias, ele tem outra experiência. Esse network tem um peso muito grande. Eu tenho convivido muito com isso, então muitas vezes as nossas negociações aqui partem aí de contato com outros consultores. Isso para nós tem tido um peso, mas assim, é impressionante, porque você sabe de outros eventos, sabe de outros grupos que estão divulgando imóveis, off-market, que estão ali para entrar no mercado imobiliário. Isso facilita muito próximos negócios, tá bem? Então, esse é um breve resumo, mas um breve resumo mesmo. Eu estou preparando um conteúdo bem interessante para a gente aprofundar em cada tema disso aqui, sobre esse tema que nós estamos falando sobre o consultor imobiliário, mas eu quero trazer para ti que, assim, nada melhor do que a experiência, tá bem? Então, assim, parece que é algo muito grande, mas é como qualquer outra área, você entra, você vai aprendendo, mas o que nós precisamos perceber é o seguinte: eu preciso angariar e eu preciso vender. Eu preciso, de certa forma, ter habilidades de vendas, eu preciso compreender o marketing imobiliário, eu preciso compreender a transformação digital que está acontecendo em todos os mercados e principalmente no mercado imobiliário, preciso ter conhecimento jurídico, preciso conhecer um pouquinho sobre financiamento imobiliário, atendimento ao cliente é algo que provavelmente você já conhece, e esse desenvolvimento contínuo profissional, tá bem? Então é isso, esse é um breve resumo aí sobre como se tornar um consultor imobiliário. Te
te aguardo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.